é que funciona? Nós temos lá a secretaria, hoje do processo eletrônico. Como é que funciona? A secretaria expede, o processo pode estar na íntegra em formato digital. Quando chega o momento de fazer a citação, a secretaria expede, né, em papel o mandado. Certo? Então, o que era digital, converte para papel, expedido, entrega na mão do oficial de justiça. O oficial de justiça cumpre a citação, a intimação. Depois de uma vez cumprido, o mandado vai ser o quê? Digitalizado via scanner e novamente inserido no sistema. Essa é a rotina básica que vai acontecer em relação às citações. Então, e no segundo caso, o regime de exceção? No regime de exceção, o que eu falei, que eu determinei que estaria para poder estar atrelado aos réus contumazes, o interessado assina um termo de adesão concordando com o recebimento de citações e intimações eletrônicas. A partir daí, a Secretaria publica a intimação ou citação no portal próprio, você lembra dele? Tá? Pela internet. Esse interessado acessa o portal, e no momento em que ele acessa o portal e toma ciência da íntegra do mandado citatório ou intimatório, ele passa a ser considerado como citado ou intimado. Essa é a regra que passa a ser adotada a partir de agora. Então vejam, eu trouxe agora para vocês um outro vídeo que eu gravei lá no Fórum Distrital da Freguesia do Ó. Para poder mostrar para vocês um pouco desses impactos da mudança do processo eletrônico. Alguém de vocês aqui teve a oportunidade de entrar dentro de uma secretaria de processo em papel? Já entrou? Pois é. Então vamos mostrar como é que funciona. Aumenta o som um pouquinho para mim, por favor. Um aspecto que eu vejo como interessante é que nós temos aqui esse setor que vai atender o fórum da freguesia, e aqui do lado nós temos um setor que está sendo montado para poder atender o fórum da Butantã. E o fórum da Butantã está localizado a quilômetros de distância, ou seja, na verdade vai ser montado aqui nesse ambiente um virou de serviço para poder atender a um fórum que fisicamente está localizado em outro local. O atendimento vai ser lá, as audiências serão lá, mas o ordenamento cartorário vai ser lá. Entendi, ou seja, quando virou de serviço de ação aqui, porque quebra, evidentemente, as barreiras geográficas em relação à execução das tarefas dos atos judiciais. Trânsito, né? O trânsito. Beleza. Obrigado. Então, olha, gente, não sei se vocês perceberam pelo áudio, mas é um ambiente só, tá? Imagina que aqui fosse a secretaria, do lado da esquerda, ali, 5 ou 6 serventuárias trabalhando na frente dos seus respectivos terminais. Eu estou aqui na posição como se eu estivesse falando no pico do balcão, tá? Repara que esse fórum lá em São Paulo, ok, ele é um antigo mosteiro, então não tem visual nem de fora, né? Não tem armário, não tem nada. E aí, as serventuárias estão em frente aqui para os terminais, e eu já levo aquele impacto, né? Agora o impacto maior, não sei se vocês repararam, aqui do lado da esquerda, do lado da direita, apareceu ali umas mesas vazias, mostrando o seguinte, que aquele espaço ali já estava sendo preparado para entrar uma equipe trabalhando para atender ao fórum do Butantã, que fica a 50, 60 quilômetros daquele local. Isso significa dizer que, no momento que o processo é desmaterializado, você pode ter uma secretaria trabalhando para um fórum que esteja localizada fisicamente fora daquele fórum. Por quê? Porque o que vale é a informação, não é mais o processo no papel. Entendeu? Então isso é interessante porque existe, durante essa visita que eu fiz, eu tive o relato de uma serventuária que falou o seguinte: inclusive aqui, doutor, tem uma situação que o processo está na nossa mão, mas eu posso estar com 2 pessoas, 2 serventuárias simultaneamente trabalhando nesse processo. Uma expedindo o mandado e a outra fazendo o outro, preparando qualquer outro ato
Por que isso é possível? Porque o processo está desmaterializado. E com isso, as duas podem fazer funções sistêmicas alternativas ao mesmo tempo. Então, para poder ilustrar mais ainda, vejam vocês o seguinte. Olha como é que funciona a sala de atendimento no hall de entrada. Tem esses tópicos, né, onde as pessoas entram e acessam a íntegra do processo. As pessoas quando chegam, eles chegam, ficam sentadas nessas cadeiras, recebem uma senha e passam a ser atendidas na medida que a senha é chamada. Elas não vão mais para a secretaria, elas vão simplesmente para uma sala lateral, onde vão ser atendidas por serventuários que estão localizados em várias baias. E esses serventuários não são de vara 1, 2, 3, 4, 5, são serventuários de fora. E com isso eles já pegam aquela informação e nem precisam subir para a secretaria, provavelmente dito. E aí nós temos todo, está vendo aqui, nós vamos acessar a íntegra do processo. Antes era só a informação de andamento, e agora eu estou mostrando para vocês que, além do andamento, existe também a íntegra da certidão, dos processos. E isso está disponível para acesso, não só para o advogado, mas para o próprio jurisdicionário. Ele tem que classificar como destaque. Então está tudo. Vamos voltando aqui. Então, esse é o impacto. Então nós vamos viver com novos conceitos. Assinatura digital. Essa foto que vocês estão vendo, por exemplo, equivale ao advogado assinando uma petição com a sua caneta. A partir de agora, a ordem dos advogados está distribuindo essa nova identidade do advogado, e tem um chip, esse aqui é um leitor de cartão, e ligado à saída USB do computador, onde o advogado assina digitalmente a petição e faz a transmissão para o tribunal, sem precisar juntar papel depois. Então essa nova identidade, repara que não tem mais a polegar, substituído pelo chip. O chip nada mais é do que um dispositivo de armazenamento de memória, onde vai ficar armazenado o certificado digital. O certificado digital equivale à identidade digital do advogado para praticar atos processuais por meio eletrônico. E vejam que essa carteira funcional, ela não é só do advogado. O próprio juiz lá em São Paulo tem uma identidade digital. Então eu acredito que vocês, como oficial de justiça, no futuro vão ter também uma identidade funcional como essa, com o certificado digital armazenado nesse chip. Por quê? Porque precisarão peticionar, assinar digitalmente. Isso, como se faz assinatura digital? Através dessa carteira com aquele leitor ótico que eu mencionei no slide anterior. Então hoje, por exemplo, olha, nós temos aqui esse leitor, isso custa hoje abaixo de R$50. Tá? E vejam só, o visual, como é que hoje uma serventuária do processo de papel trabalha? Opa! Olha só, de frente para o computador, com o seu cartão inserido no leitor, tá? E assinando digitalmente certidões, petições, etc. Vocês, oficiais de justiça, vão assinar digitalmente depois o mandato, um certo dia, na mesma maneira como aqui. Vão ter que ter uma carteira com certificado digital, com o leitor e fazendo despacho de cumprimento de mandato, etc. Já direto no computador. Ou seja, o original passa a ser o documento eletrônico. Todo documento eletrônico que é assinado digitalmente com o uso do Smart Card passa a ser considerado como original. E a cópia é o papel. Então, vejam, por exemplo, isso aqui é uma certidão assinada digitalmente. Toda certidão que é assinada digitalmente tem essas informações aqui que vocês estão vendo. Tá? Ou seja, não existe mais assinatura grafotécnica, tá? Substituída por essas informações. E esse documento, por que ele é assinado? Porque ele é criptografado. A certificação digital faz com que cada documento eletrônico seja criptografado. E por que essa criptografia é importante? Porque ela confere autoria e certeza de integridade do documento que foi gerado no meio eletrônico, sem que haja possibilidade de fazer manipulação deste conteúdo sem deixar vestígio.